Hola hermanitos, ¿cómo están? Bien, soy Nery Sosa, tu profe de español. Vamos a ver algunas cuestiones sobre los contenidos que estudiamos, que son los heterogenéricos y las interpretaciones de texto. Algunas estrategias, ¿vale? Ven conmigo. Entonces, vamos a ver aquí algunas cuestiones sobre los heterogenéricos en español y también algunos de texto, las estrategias de interpretación que vamos a verlas ya. Resoluciones, vemos. Gente, tenemos aquí el texto 1, que es una parte de la letra de la canción de Jarabe de Palo, que se llama El Agua. Perfecto, entonces dice, como quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por camelos me mira. Perfecto, entonces vemos en la canción, en la estrofa de la canción El Agua, de la banda Jarabe de Palo, la palabra negrita, que é sonrisa, tá? Era para estar em negrito, mas vamos lá. É heterogenérico, ou seja, já está dizendo que essa palavra troca de gênero com relação à língua portuguesa, tá? Então, o que é sonrisa? Sonrisa é sorriso. Então, no português é o sorriso, tá? No espanhol vai ser la sonrisa. Então, uma palavra que troca de gênero já está identificando aqui que é uma heterogenérica, tá? Elija a opção que tenha o mesmo gênero que o vocábulo em destaque, tá? Qual seria a palavra? Uma vez mais, sonrisa. Então, que tem o mesmo gênero. Qual o gênero de sonrisa no espanhol, pessoal? Gênero feminino, la sonrisa. Que outra palavra aqui vai possuir esse gênero feminino? Olha só. Letra A, color. Letra B, engrenaje. Letra C, equipo. Letra D, cumbre. E letra E, dia. Perfecto? Que outra palavra vai ter o gênero de la sonrisa? Primeiro, temos color. Não é essa alternativa, tá? Nas aulas eu falei a vocês que as palavras terminadas em OR são do gênero masculino espanhol. E color é uma delas, tá? Neste caso aqui, uma palavra heterogenérica terminada em OR. Então, vai ser el color no espanhol. Então, o gênero dela é masculino e não feminino. Certo? Letra B, engrenaje. Outra regrinha muito básica do espanhol, tá? Palavras terminadas em AJE vão possuir o gênero masculino no idioma, tá certo? Então, o correto, el engrenaje. Masculina, letra A, masculina, letra B. Tudo bem? Equipo em espanhol. Generalmente, las palabras terminadas em O van a ser del género masculino. Esta palavra também lo es. Va a ser el equipo. Tá? Então, a palavra do gênero masculino. E aí, ó, qual a palavra que vai possuir o gênero feminino, senhores? Cumbre, pela terminação. Falei a vocês durante as aulas. Palavrinhas terminadas em umbre vão possuir o gênero feminino. Nesse caso aqui, cumbre, né, o cume, o topo, tá? Palavra feminina no espanhol. Portanto, alternativa letra D. Palavra do gênero feminino, la cumbre, terminadas em umbre. Certo? E temos el dia. Apesar de ser uma palavra terminada em A, mas no português, né, e no espanhol são dos gêneros masculino. O dia e el dia. Perfeito? Então, primeira questão, letra D de dado, la cumbre, vai possuir o mesmo gênero que a palavra sonrisa. Certinho? Vamos então para a nossa segunda questão. Ok? Texto 2. Temos aqui uma tira, uma frase que diz: salvaje no es quien vive en la naturaleza. Salvaje es quien la destruye. Traduzindo, salvagem não é quem vive na natureza, não é? Salvagem é quem a destrói. Segunda questão. Salvaje es quien la destruye, né? Foi extraído daqui. Assim como o substantivo salvaje é divergente do português en el género, ou seja, qual é a outra palavra que, assim como salvaje, vai possuir o gênero trocado, o gênero diferente na língua portuguesa, pessoal. Olha só. Primeiro, vamos ver aqui a regra. Salvaje, que vai ser salvagem. Mais uma vez, palavras terminadas em AJE, anota isso aí, tá? Palavra terminada em AJE, no português, no espanhol, vai possuir o gênero masculino, tá bom? Seria el salvaje. E aí, vamos lá. Qual alternativa, então, vai possuir o mesmo gênero do salvaje, ok? Ou seja, divergente no gênero do português. Temos a letra A, virtude, letra B, origen, letra C, vejez, letra D, pasión e letra E, emoção.
Uma questão que, se vocês souberem a regra, as regras básicas do espanhol, dá para respondê-la perfeitamente. Vamos lá. Virtud. Anota aí a regra. Palavras terminadas em D vão possuir o gênero feminino espanhol. La ciudad, la universidad, la faculdad, la virtud, né? Gênero feminino. La virtud, aqui é gênero masculino. Não é essa a alternativa. Letra B, origen. Eu coloquei para vocês durante a aula uma tabela, né, com palavras que são masculinas heterogenéricas na língua espanhola. E esta palavra estava lá nas regras das palavras masculinas. Vai ser, portanto, el origen. Tá? Essa seria, ou esta é, a alternativa correta. As outras, vejez, certo? Palavrinhas terminadas em Z, algumas delas são femininas. La voz, la paz, la vejez. Porém, a gente vai ter exceção, né? El juez, el lápis, el ajedrez. Existem algumas exceções aí, mas nós vamos ver mais para frente qual é a diferença, né? O gênero delas no espanhol. Belezinha? Olha só, letra D e E. Palavras no espanhol terminadas com sion, com C, e sion com S, elas são sempre femininas, tá? Pasión, emoción, canción, enfim. Então, salvaje es quien la destruye, assim como o substantivo salvaje é divergente do português no gênero. Alternativa correta, que é divergente do português no gênero, letra B, el origen. Ok? E vamos a nossa terceira questão sobre os heterogenéricos. Dice, instalando pistas de aterrizaje e outras bases. A palavra subrayada é heterogenérica. Né? A palavra sublinhada, que é aterrizaje, é heterogenérica. Ou seja, cambia de gênero com relação ao português. Identifica a opção com a mesma relação de heterogeneidade. Isso é uma questão muito boa, tá? Temos, identifique a alternativa que tem a mesma relação de heterogeneidade. Tá? O que seria isso? A alternativa que vai possuir a palavra praticamente com a mesma regra, com a mesma situação de heterogeneidade, ou seja, de palavras que trocam de gênero com relação ao português. Quando o aluno pega essa questão, ele olha, el árbol, a árvore, el puente, a ponte, el agua, a água, la sangre, o sangue, el mensaje, a mensagem. Ele já diz que todas essas palavras serão heterogenéricas. Cuidado, a palavra el água, tradução a água. Perfeito. Mas lá na nossa primeira aula eu falei sobre regra de eufonia. Não esqueçam disso. A palavra água no espanhol, ela é do gênero feminino. Mas por que aqui está el água? Para evitar um som desagradável que se chama cacofonia. Tá certo? Então aqui eu só evito o encontro desagradável. De lá a água seria a repetição de a. Tá? Então essa palavra ela não é heterogenérica. Tá certo? Ele quer aqui, então, ó, a relação de heterogeneidade. Tá, pessoal? El mensaje, a mensagem. Olha só, aterrissage terminou em AJE. Mensagem também, AJE. Portanto, a mesma relação de heterogeneidade. A alternativa correta, el mensaje. Mas, Neres, eu tenho el árbol, que é a árvore. Ela é heterogenérica. Eu tenho el puente, que é a ponte. Ela é heterogenérica. Eu tenho o sangue, que é no espanhol la sangre. É heterogenérica. Portanto, a única que possui a terminação AJE da língua espanhola vai ser mensagem. As outras sim são heterogenéricas, mas não possuem a mesma relação de heterogeneidade. Tá certo? Portanto, a alternativa correta, letra E, el mensaje, a mensagem. Tudo bem? E com isto vamos a estudar ou ver aqui, né, colocar em prática interpretação de texto. Certo? A estratégia de interpretação textual que nós vimos durante aí a aula foi buscar palavras-chave e identificá-las, certo? No item, que é a questão, relacionar com o texto. Tá bom? Uma coisa importante. Essa questão ela já caiu no Enem, tá certo? O Enem, de fato, aborda a interpretação textual, mas essa aqui caiu a parte gramatical. Então, a gramática está sendo envolvida na questão, sendo envolvida no texto. Tá? Os aspectos gramaticais, que de fato é uma das habilidades aí representadas lá nas competências e habilidades do Enem, que é o H6, não é isso? Que vai abordar as classificações, né, os aspectos gramaticais, tá, do idioma, certo? Então, vemos. Quais foram as dicas? Eu falei, leia o título, a questão e texto. Tá? Título, questão e texto. Alternativas generalizadas estarão erradas, certo? E buscar palavras-chave e relacioná-las
ao item, né, a questão, e também durante ou relacionar com o texto. Tá certo? Então vamos lá. Nós temos um pequeno título aqui que diz lactância durante el embarazo e en tándem, tá? Ou seja, a amamentação durante a gravidez, certo? E em tándem. O que seria esse em tándem? É um após o outro. Observem que na imagem ela está grávida, tá? Porém ela tem um filho que ainda possivelmente o amamenta, tá? Então aqui seria tándem, amamentação um após o outro, certo? Questão, pessoal, vamos lá. As marcas da primeira pessoa do plural. Isso é gramática, não é? Quais são as marcas da primeira pessoa do plural no texto? Então, se você não faz ideia que marcas, né, qual é a primeira pessoa do plural no espanhol e que marcas ela determina ou ela deriva, você nunca que vai conseguir aqui relacionar a essa imagem no texto. Tá? Então, observe, as marcas da primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação. Então, ele já me deu aí essa informação, é uma campanha de amamentação, como se pode perceber. Tem a finalidade, qual é o objetivo dessa campanha. Então, vamos lá, letra A. Incluir o enunciador no discurso para expressar a formalidade, certo? Letra B. Agregar diversas vozes para impor valores lactantes. Letra C. Forjar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha. Letra D. Promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. E a letra E. Remeter a voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade. Tá certo? Então vamos localizar palavras, tá? Já está me pedindo aqui as marcas dessa primeira pessoa do texto, tá? E a gente vai localizar qual é a marca da primeira pessoa do plural. Então, qual é a primeira pessoa do plural? Nós temos o nós outros. Quais são as marcas que derivam aí o nós outros? Verbos, nós outros podemos, nós outros hablamos, nós outros estudiamos, nós outros cenamos, né? nós comemos, enfim, qualquer verbo conjugado em nós outros é uma marca dele, tá certo? Também pode acontecer aí o plural, né? A primeira pessoa do plural nos possessivos. É isso? Nuestros companheiros, nuestros alumnos são importantes. Nuestro é um possessivo. Ou também pronomes, né? 3 exemplos aí rápidos. Nos dizem, nos chamam, o nos aí vai ser uma marca da primeira pessoa do plural, que é o nós outros. Então vamos localizar aqui. Texto. Las mujeres podemos lactar durante el embarazo y entendem, sendo uma prática natural e respeituosa com nossos hijos. Então, quais são as marcas da primeira pessoa nesse pequeno texto? Nós já temos aqui a primeira, podemos, né? Nós outros podemos, isso é uma marca, tá bom? Durante o embarazo, nós temos também aqui nuestros hijos. Nuestros, um possessivo que é relacionado à primeira pessoa do plural, que é nossos filhos, tá bom? Então, essas marcas do plural no texto têm o objetivo de quê? Letra A. Incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade. Senhores, eu expresso formalidade com a terceira pessoa do singular e não com a primeira pessoa do plural. Terceira pessoa do singular, usted. Isso é expressar formalidade. Usted é muito simpático. O senhor é muito simpático. Estaria expressando formalidade. Então, não é a letra A, porque está relacionando a primeira pessoa e não a terceira. Tá certo? Letra B. Agregar diversas vozes. Quando eu digo nuestros, não é isso? Eu agrego não só a minha, mas outras vozes. Tá bom? Para impor valores às lactantes. Essa palavrinha é importante. Impor. Né? Impor, a gente utiliza o imperativo, que expressa uma ordem. Já no texto, não tem nenhum verbo que esteja no imperativo, não tem como impor. Tá? As mulheres podemos, não está impondo nada. Tá certo? Eliminamos a letra B. Letra C. Forjar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha. Né? Forjar. A campanha é para informar e não para forjar, né? Para alertar. Então, forjar uma voz coletiva para garantir adesão a ela. Não é a letra C, tá bom? Então, aqui não expressa formalidade, não tem o verbos no imperativo, não está forjando nada. E letra D, promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Então, quando eu digo nós, né, eu estou promovendo uma identificação, certo? Entre o enunciador, tá? Quem fala, e o leitor para aproximá-los. No caso, ela está dizendo... Tá bom? As mulheres podem lactar, né? E ela se inclui, porque ela não utiliza a terceira pessoa do plural, né? Que poderia ser pueden lactar, ela se inclui, porque ela fala podemos, tá certo?
Durante o embaraço, então, siguiendo na prática natural e respetuosa com nossos hijos. Então, ela identifica o enunciador e o leitor para aproximá-los. Ela alerta outras, mas também se inclui. Então, a alternativa correta, letra D, tá certo? E a letra E, ó, remeter a voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade. É como se isso, né, a voz institucional fosse mais importante do que, ou tivesse mais finalidade do que o texto, certo? Que seria aí conferir a credibilidade desta campanha. Tá bom, pessoal? Então, quarta questão. As marcas da primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação tem como finalidade, letra D, promover uma identificação e o leitor para aproximá-los. Certo? Questão 5, tá bom? Observando a charge acima, pode-se afirmar que a empresa onde acontece a entrevista de emprego atua no ramo, letra A, de entretenimento, letra B, de educação, letra C, automotivo, letra D, moveleiro e têxtil. Então, se você conseguir localizar a palavra-chave, né, e pode aqui até relacionar a imagem, nesse caso, facilita a sua compreensão. Então, essa charge, né, afirma que a empresa acontece uma entrevista de quê? Vamos lá, entrevista de trabalho em IKEA. IKEA, possivelmente, aí, IKEA, no caso, a empresa. Então, textinho, olha só, hágase una silla e siente-se. Então, se a pessoa já souber o que é silha, que no caso é cadeira, né? Hágase, faça você mesmo uma cadeira e se sente. Olha só as imagens aqui, ó. Cadeira desmontada, entrevista de emprego, que atua em qual ramo, senhores? Letra D, moveleiro. Ou seja, para ele entrar na empresa, ele já teria ali que participar de uma montagem de um móvel, tá certo? Que seria silha, a cadeira, e poder sentar. Então, localizando a palavra, né, a palavra principal aí no texto, a gente consegue resolver as questões de forma muito mais prática, de forma muito mais eficaz, tá certo? Então, a nossa questão número 5, letra D. Ficamos por aqui, um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!